2014 terminar. Agora, quando a pergunta é sobre que time tem mais facilidade para subir, o de melhor defesa ou o de ataque mais eficiente, Marcelo Veiga fica bem dividido. Para mim, a melhor coisa é subir. É subir. A única coisa que nos interessa é o acesso. Então, eu acho assim, é evidente que a gente tem que ter o equilíbrio nos três setores: sistema defensivo, meio-campo e ataque. Espero que a gente tenha essa possibilidade, né, de fazer um time muito competitivo e que a hora que o setor for exigido, que no caso do ataque tem a responsabilidade dos gols, possa ter essa possibilidade de nos ajudar também. Bom, Batista, o Éder Silva foi apresentado há pouco aqui no Estádio Brinco de Ouro, jogador que assinou contrato com o Guarani até o final de 2015. E agora com o presidente Orley, para falar desta situação, preocupa na verdade, não, Orley, porque se aparecer um investidor e arrematar ou der o lance de 43 milhões, poderá levar o patrimônio do Guarani. Esse leilão envolve todas as matrículas. É isso, Orley? Boa tarde. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Carlos Henrique, Batista. Obrigado aí pela oportunidade. Realmente, depois do último leilão que nós estivemos presentes representando o Guarani, não houve lance e agora, consequentemente, na segunda asta pública, foi reduzir o valor, o lance mínimo é de 43 milhões. Ontem nós fizemos uma reunião no Queijo, trabalhamos com todas as hipóteses possíveis e eu queria até aproveitar a oportunidade e a grande audiência de vocês e dizer que se alguém tiver a coragem, tiver o potencial de investir para arrematar o brinco, eu particularmente vou trabalhar para que isso demore no mínimo 10 anos para que o Guarani saia dos seus domínios. 43 milhões é pouco para todas as matrículas, é possível. Nessa reunião de ontem, o Torres disse que existe, né, ele até participou e colaborou com a gente de forma positiva, mas como ele é do meio imobiliário, ele tem conhecimento sobre isso, ele disse que tem um grupo que comparecerá amanhã, que vem de Goiânia. Então, até eu estou aproveitando a oportunidade de deixar o recado que, se derem lance, nós vamos trabalhar com embargos de arrematação. Eu vou fazer tudo que é possível e impossível, dentro das medidas legais e cabíveis, para que o Guarani não saia daqui e esse dinheiro fique bloqueado por 10 anos. Orley, existe a possibilidade de um representante da Magnum estar, na verdade, né, nesse leilão e o primeiro lance acontecer e o representante seguir com o leilão? Existe essa possibilidade ou não? O Roberto está viajando, está nos Estados Unidos, provavelmente ele retorne antes. Nós estamos conversando, antes do leilão, nós estamos conversando sobre esse assunto, mas ele não quer se digladiar com demais investidores. A ideia dele foi sempre trabalhar em harmonia, ele foi um dos únicos investidores que veio pessoalmente ao Brinco, em assembleia, demonstrou seu interesse, apresentou o seu projeto. Então, se fosse para participar do leilão, ele teria feito no começo do ano. E inclusive agora com o primeiro lance, quando foi na primeira asta, no valor de 73. Então ele não quer participar disso, não está imbuído nem está preocupado com essa situação, porque o foco dele é o projeto imobiliário junto à prefeitura. Batista, com a gente ao vivo aqui no Estádio Brinco de Ouro, o presidente Orley. Situação preocupante, hein, Batista? Muito preocupante. Um abraço, Orley, muito obrigado por atender aí gentilmente a solicitação da reportagem da Band. Agora, como é que funciona esse leilão? 43 milhões é o lance mínimo. Se aparecer alguém e começar a dar um outro lance, o preço vai aumentando, é isso, Orley? Perfeito. Boa tarde para você também. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente vai ser nessa condição. São vários lotes. A partir das 11 começa a ser leiloado todos dentro dos lotes, o que tiver lá propenso para o leilão. O do Guarani deve estar no número 200 e pouco, 204, como foi da última vez. Então, no mínimo, essa apreciação do Guarani aí do leilão será lá para as 2, 3 horas da tarde. Aquele que der o lance vai conseguir arrematar, porque hoje são as 4 matrículas. Qual que é a nossa preocupação? A prefeitura entrou com um pedido, como eu já disse publicamente, através do vereador Ciri Ferreira, que nos direcionou junto com apoio, inclusive, do prefeito Jonas Donizete, e o departamento jurídico da prefeitura tomou as medidas cabíveis. Foi indeferido, deu-se continuidade ao leilão, que não houve arremetante na primeira asta pública, e agora na segunda existe a possibilidade, porque caiu para 43 milhões. A prefeitura já agravou dessa decisão e está correndo em juízo. Mas amanhã, se tiver um investidor
investidor, como já surgiram alguns boatos, e isso nos preocupa, porque todo esse complexo do Guarani, né, em assembleia se discutiu de valores, de potencial de índice, de VGV, de repente vem investidor, coloca 40 milhões aqui, leva tudo. Realmente estamos muito preocupados, estamos preocupados e vamos trabalhar no que for possível para tentar evitar que quem arremate leve o brinco de ouro aí. E como eu disse, vai ficar aqui esse dinheiro parado por uns 10 anos, que nós vamos trabalhar com muito empenho para evitar que o Guarani saia daqui nessas condições. O brinco está em cima de 5 terrenos. O leilão é de 3 terrenos, é isso? Perfeito, só que as 5 matrículas estão inseridas nesse leilão. Então, o que até pode acontecer futuramente é a prefeitura conseguir resgatar o terreno que é a parte dela. Agora, o investidor, que é quem for dar o lance, quem estiver interessado, não está preocupado com as áreas da prefeitura. E sim nas outras 3 que fazem parte do complexo do Guarani Futebol Clube. Agora, Orley, você é um advogado experimentado, experiente. Você citou aí o embargo na arrematação. Pela sua experiência, cabe nesse processo aí esse embargo? Você está pensando em entrar com esse embargo. Mas qual que é a sua opinião jurídica? Isso aí pode dar resultado ou não? Dentro da parte técnica... Você tem experiência de outros casos que aconteceram que deu resultado? Exatamente. Tendo por base outros casos e às vezes as pessoas leigas falam, é um patrimônio da cidade, do Guarani, não vai perder. Quem deve tem que pagar. Um dia acaba pagando, seja de que forma for. Penhora em conta, penhora de bens. Então, até o próprio Código Civil já tem estipulado que pode se tirar de uma pessoa no caso de uma dívida. Então, isso realmente preocupa. Quem der lance amanhã, se houver, se for arrematado, nós vamos sim trabalhar em cima disso, vamos tentar evitar. Agora, a possibilidade de ganho é 50%, tanto para o Guarani quanto para o investidor. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao presidente do Guarani, o Orley Senna, que está conosco lá no Brinco de Ouro. Boa tarde, Orley. Juridicamente, então, para deixar claro, até amanhã não há o que ser feito, tem que aguardar o leilão, é isso? Perfeito, Carlos Henrique. Nós já temos um parecer da Lemos Associados, um escritório de ponta, de renomados, já fizeram tudo que tinha que ser feito dentro dos remédios processuais pertinentes, já temos um parecer, não tem mais o que ser feito. A prefeitura também já entrou com embargos de terceiros por ter parte do terreno que é da prefeitura como doação e também está trabalhando nesse sentido. Foi indeferido o primeiro pedido, o embargo de terceiro, e agora eles agravaram. Então isso realmente vai estar destoando, vai dar um pouco de trabalho, mas é aquela história, se a pessoa que está interessada e vem um pool de empresas, por exemplo, como nós comentamos ontem, 10 empresários, cada um dá 4 milhões, não tem pressa, acaba assumindo aí o patrimônio do Guarani por esse preço vil. E qual que é a dívida? É uma dívida tributária? Hoje é uma dívida tributária de INSS que está dando em torno atualizado de 3 milhões e meio. Colacionado com essa também uma trabalhista do Sérgio Neri em torno de 2 milhões e 400. Só para vocês verem que a complexidade da situação, a própria Justiça do Trabalho se manifestou no sentido de encaminhamento de forma documental e formal para a Justiça Federal, alegando que a prioridade é trabalhista. O juiz da Federal relevou a situação, deu continuidade, porque ele está fazendo a parte dele, ele também está correto. Então, se realmente entrar esse dinheiro, provavelmente a Justiça Trabalhista, como é prioridade, vai absorver esse valor, não vai comportar o resto da dívida que nós temos, o Guarani ficaria sem patrimônio e 40 milhões para poder pagar toda a dívida trabalhista aí, que seria outro problema para a Justiça do Trabalho. Agora, essa outra possibilidade que o Batista te perguntou a respeito do Roberto, porque me parece que a única saída, né, Orley, é chegar alguém do Guarani, do investidor, e chegar lá e cobrir a proposta desse suposto investidor que pode aparecer amanhã, não? Você tem razão, é o que eu disse, eu estou tentando trabalhar a situação, mas o Roberto já deixou claro que ele não quer participar de leilão, o negócio dele é o projeto junto à prefeitura. Mas o Roberto, Orley, não poderia, por exemplo, pagar essa dívida de 5 milhões e pouco, ele não poderia pagar essa dívida e aí acaba com o leilão? Também foi cogitado, Batista, e muito bem observado da sua parte, só que logo em seguida tem a trabalhista, né? Já tem um próximo leilão que não está datado ainda, mas com certeza em meados de 2015 vai acontecer. Aí ele vai ter que pôr mais 120 milhões na trabalhista para evitar um novo leilão. Então, são condicionantes aí que acabam comprometendo o procedimento da Magnum. Em um exemplo, digamos que ele fosse lá e desse o lance.
O objetivo era fazer, e ficasse com o imóvel, o Guarani não teria mais dívida nenhuma, por exemplo. A prefeitura se comprometeu, a Câmara Municipal, de fazer o que fez para o outro time da cidade, faria para o Guarani. Então, se o Roberto adquirisse o imóvel, se você há de concordar que a prefeitura não pode fazer nada pelo Roberto. Ela poderia colaborar no sentido de aprovar o projeto sobre o índice de construção, onde está o bosque, onde está a capela, onde está o ginásio. Então, para o Roberto, se tornaria inviável. Não, mas o que eu estou dizendo é que o Roberto poderia pagar a dívida, né, que é de 5 milhões. Esse dinheiro poderia ser descontado daqueles 320 milhões pela compra do Estádio Brinco de Ouro. E aí ganha tempo, porque me parece que a Justiça Trabalhista é um pouco mais maleável, estou entendendo assim, do que esta dívida que tem tributária. Bom, Orley, já encerrou nosso tempo aqui. Muito obrigado pela sua presença, esclarecedora a sua entrevista. Esperamos que dê tudo certo. Um abraço, muito obrigado, hein? Eu que agradeço a oportunidade. Amanhã nós estaremos presentes. E friso, quero aproveitar a sua audiência e dizer que se alguém der lance, se algum investidor tiver realmente com essa pretensão, o Orley, Guarani e Conselho de Administração vai dar um trabalho imenso para que eles não tomem posse aqui nos próximos 10 anos. E a torcida pode aparecer na porta do prédio lá para fazer uma pressão ou não? Pode, né, na Justiça Federal em São Paulo. Ontem até alguns membros nessa reunião que nós tivemos, representantes de torcidas organizadas estiveram presentes, né, e até queria aproveitar uma colocação, sempre falo da torcida organizada de forma pejorativa ou negativa. Ontem, por exemplo, eles estavam aqui apoiando nesse mesmo sentido que você colocou, de estar lá e tentar fazer uma pressão. Então a torcida organizada é essencial sim para o Guarani Futebol Clube. Abraço, Orley. Outro. Tá aí o presidente do Guarani, Orley Senna, falando conosco na reportagem do Marcos Luiz, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Toyota Interior Fest é na Nipocar. Chegou a hora de você ter o seu primeiro Toyota. É uma promoção mais do que especial, hein? Toda a linha Etios 2015 com taxa 0%, mais IPVA 2014 e mais documentação grátis. Acredite! Toda a linha Etios com taxa 0, mais IPVA, mais documentação grátis. Aproveite! Toyota é Nipocar. São 2 lojas em Campinas. Uma ao lado da CPFL na rua Luiz Otávio, 1985. O telefone de lá é o 3014-2222 e lá o gerente é o JJ, Jair Jerônimo. Na Avenida Barão de Itapura, 2096, o telefone de lá é o 3014-7333. E lá o Vladimir Marcolino, é o gerente, o Vlad. Loja em Piracicaba, Avenida Cássio Padovani, 1445. O telefone é o 2106-4222. E o Alexandre Henrique, o Xandão, é o gerente lá em Piracicaba. E em Mojimirim, na Avenida Padre Roque, 1850. O telefone de lá é o 3805-9455. E lá a gerente é a Valquíria. Se você tiver alguma dúvida, acesse o site. Está aqui embaixo, ali na régua vermelha, no rodapé da tela. nipocar.com.br e confira. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Daqui a pouco, Neto Locke, o Boca Larga, vai falar.